enxergar aspectos históricos, mas também aspectos do presente também, relacionados à ditadura. Aí, se vocês puderem fazer isso por escrito, depois eu deixo meu e-mail, e a gente vai colocando isso no blog. Quem quiser, não é obrigado a todo mundo, mas a gente pode. E quem se interessar também por todo o nosso material, a gente passa, quero a entrevista de fulano, ou de ciclano, etc. e tal. Eu queria só fazer uma propaganda mais dessa entrevista de fulano, eu acho que é a entrevista perfeita. Aí ele fala assim, a minha geração não foi cúmplice do que ela não concordava. Não foi uma geração que, como foi uma geração generosa, combativa, e uma geração também que não coadunava com um pensamento único. Hoje a gente coaduna com um pensamento único, a gente diverge muito pouco e concorda muito mais, sabe? Aí já é outro debate que a gente tem que fazer. Passado, ele não está escrito qual o seu nome de diversos lados. Quem tiver informações também, de depoentes, de documentos, quiser passar para a gente também essa informação, a gente corre atrás da notícia, vamos dizer assim, porque o blog hoje é uma grande ferramenta de difusão da memória da juventude e a memória da ditadura também. Porque eu acredito que se não fosse o nosso trabalho, hoje a gente não tinha resgatado boa parte da história da ditadura e a história dos jovens brasileiros. Nunca se entrevistaram, nunca deram entrevista na vida dele. Só eu que entrevistei. Pessoas importantíssimas que, ou porque não estão na mídia, ou porque não viraram por isso, ou porque ficaram esquecidos, etc., mas que merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção, no sentido de dar a voz e dar a vez a esses personagens que têm muita necessidade e tem muito a aprender também com os jovens. Eu acredito assim, essa sua pesquisa era muito importante, isso é importante porque eu acredito que tem muitos alunos aí que tem muita coisa rica para acrescentar, né, diante do que aconteceu na ditadura. Alguém já ouviu falar de Honestinho de Guimarães? Honestinho de Guimarães. Alguém já ouviu falar de Cândido Pinto? Cândido Pinto. Alguém já ouviu falar em Antônio Carlos Ricardo Lana? São tantos nomes que a gente vai para algumas cidades, aí tem a Rua Arthur da Costa e Silva, Rua não sei o que, Avenida Castelo Branco. Isso é uma preocupação hoje do movimento dos direitos humanos. Colocar a rua no nome do ditador, tem lugar que o pessoal já pega para a gente tirar os nomes dos logradouros, porque quem colocou esses nomes foi num determinado momento. Hoje, como está um novo momento, o pessoal quer correr atrás, inclusive em alguns locais eles são reverenciados. Alguns estados por aí a gente vê os caras parecem verdadeiros heróis. Há algumas entidades militares que até hoje, no dia 1º de abril, todo 1º de abril, eles fazem atos em favor da Revolução de 64, na linguagem deles. Hoje, com Lula, com Dilma, o pessoal falou, vocês não podem mais se manifestar publicamente falando que o golpe de 64 foi uma revolução e foi algo importante para o país. Então está tendo um combate com essas pessoas, para que não usem o Estado para reproduzir o sistema que realmente foi nefasto no país. Então tem a questão das ruas, tem a questão de reconhecer esses nomes. Ano passado eu entrevistei a mãe desse Antônio Carlos Ricardo Lana, lá em Ouro Preto, Minas Gerais. E há 10 anos atrás eu queria ter entrevistado essa senhora, eu não tive coragem. Também achava que não era o momento. Porque na época que ele foi morto, em 73, foi parilhado lá em São Paulo. Aí ela reconheceu os méritos do filho e tal, mas não concordava com a luta dele. E anos depois, ela ainda achava, que estava na cabeça dela, que o filho dela era um criminoso. Era um menino
que assaltava banco, era um menino que lutava contra o governo, ainda tinha isso muito na cabeça dela, sabe? Mas ela passou a reconhecer, não, meu filho, hoje, atualmente, anos depois, ela reconhece meu filho como um herói. Meu filho não era um assaltante de banco que, com a organização dele, ia assaltar banco, para fundos, etc. E tal, ou lutava contra o governo, que o governo. Aí ela passa a reconhecer que o filho dela realmente era um herói, e é um depoimento fantástico, que eu mostro o lado humano dela, sabe? O lado de mãe, sabe? E esses depoimentos eu fico arrepiado quando eu faço, mas são depoimentos fortes das pessoas que perderam seus entes queridos e ainda vão ficar o resto da vida pensando neles da melhor forma possível. Mas fazendo uma propaganda desses livros, que todo o conteúdo está na internet, tem que ser adquirido. Por exemplo, um livro, a gente tem um depoimento do João Cândido da Revolta de Chibata. Já ouviu falar de João Cândido? Aí eu ia falar de Onestino, desculpa. Eu fui uma das pessoas que teve acesso a um depoimento de Onestino. O cara foi assassinado em 73, por aí. Mas ficou o registro dele nos anais da Câmara dos Deputados, em 69, na CPI da Educação Superior. Aí eu coloquei o depoimento dele, tive acesso, acho que foi o único que teve acesso a isso. Está lá o depoimento dele nessa CPI, que é uma fala dele importante. Mesmo na época da CPI da Educação Superior, no Congresso que vivia sobre os auspícios da ditadura, mas democraticamente ele foi lá falar. Ele estava os agentes do DOC doidinho para prender eles lá dentro. E os deputados, mesmo conservadores, falavam: aqui dentro do Congresso, vocês não vão prender esse militante. Ele está prestando um serviço ao Congresso Nacional como depoente, etc. Mas dados interessantes, dados novos, por exemplo, pessoas que estão treinando culpa, documentos como discursos, isso a gente resgatou assim, bonitinho, coisas muito preciosas que desvendam muito a história da ditadura brasileira. Mas João Cândido viveu um momento em 1911, 1910, onde a Marinha era uma instituição muito monarquista ainda, né? Vivíamos a República, mas a monarquia, os médicos monarcas ainda faziam parte do cotidiano, da cena cotidiana. Mas, para terminar mesmo, senão a gente não vai aparecer, a gente quer compartilhar com vocês o que a gente tem de material, sobretudo as entrevistas, os vídeos raros, os filmes. E também, o que vocês quiserem também, contribuir também, a gente também está aberto em outros momentos também, para que a gente difunda e aprenda ao mesmo tempo a memória do momento estudantil, a questão da ditadura. E também, fundamental, a gente, a partir desse conhecimento, formar as gerações para que outros momentos melhores a gente possa ter daqui para frente. Porque hoje eu sempre uso o discurso de Gabriel Garcia Marques na virada do milênio ali. O discurso que ele fez na França voltado para os jovens. Aí ele dizia mais ou menos assim: não espere nada no século XXI. É o século XXI que espera tudo de vocês. Então a gente tem que apostar em vocês, apostar nos que vão vir depois de vocês, mas sempre pensando que antes da gente algo foi construído, algo foi consolidado, e hoje a grande questão é a manutenção dos direitos, é a construção de um outro ideário. E a gente está aí os desafios, está suave, está o desafio educacional, está o desafio de a gente construir um Estado mais desenvolvido, etc. Mas parte, acho que, do dia a dia de vocês como protagonistas. A gente foi brasileiro.
quarta e sede. O blog é Movimento Juvenis Brasileiros, parte 7.blogspot.com. Inclusive, a gente sempre está difundindo esses materiais no cotidiano também. Por exemplo, lá vocês podem ter o link para a entrevista de Cabo Anselmo, que é fundamental. Mas fazer uma leitura da entrevista dele. Difundir o link um dia depois que eu der a entrevista. E outras coisas que estão surgindo. Sobre a ditadura, acho que nos próximos 2 anos vai ser um tema hot. Vai ser um tema que vai estar, porque estamos falando da Comissão da Verdade, que está sendo aprovada. Estamos falando da luta para a regulamentação da abertura dos arquivos. E a grande questão também dos personagens que estão aí hoje, que todo mundo no dia a dia está explorando. Quem torturou Dilma? Quem prendeu Dilma? Quem não sei o que lá? Então, são questões que, por essas perspectivas atuais, vai mobilizar muito e é fundamental vocês estarem um pouco a parte disso. As eleições mesmo, alguns setores falam, essa presidente é terrorista, essa presidente é isso e aquilo, mas tem que contextualizar e são outros momentos também. Mas, alguém mais alguma questão, galera? Uma pergunta técnica. Sabe, todo mundo puder assinar, por favor. É porque eu não sou certificado. Então, quem não tiver para nome aí, coloca o nome. Assina o olho também. A outra é o contato, que é o e-mail e seu nome. Você vai pegar o e-mail de vocês, qualquer coisa, achando que vocês tiveram acesso ao blog. Tanto que é o que hoje aconteceu, a gente vai colocar no blog e vai virar para o e-mail. Quem quiser se ver, vai estar no blog também. Nossa, eu queria é outra coisa. Eu ia avisar quem tiver interesse. Eu estava lembrando então o blog para o pessoal acessar. Vai ter um blog sobre a história do crime da segurança pública lá na UFPE. Vai ser 13 e 4 de novembro. Acho que você vai até amanhã. Então, se eu estava lembrando para colocar, e aí você entra no blog já, vê onde é que está. Ou se não coloca assim na história do crime da segurança pública, coloca na UFPE. Vai aparecer lá, é muito interessante, vai ter pessoas de fora, dá para preservar. Eu acho que acordar como esse é mais uma troca, e aí não encerra por aqui, o mundo é pequeno, vai se esbarrar por aí, porque a gente começou um pouco atrasado, mas vamos sortear. E eu acho que eu já gostei de fundo também. Então, metodologia. Oito. Filomena Cristina. Quase fui eu, eu acho que era assim, foi Jadel. A gente vai passar a memória da juventude de Pernambuco. Jadel, Tem mais a ver com a... Jadel, Agora, a gente está sempre destacando